As minhas primeiras palavras neste findar do ano de 2017 são de simpatia e de pesar pelas vítimas dos incêndios que destruíram grande parte da nossa reserva florestal e tantas casas, tantas povoações e mataram tantas vidas. Realmente, a morte e o sofrimento de tantas pessoas não pode ficar em vão. Devemos felicitar os bombeiros e as populações que heroicamente arriscaram as suas vidas neste combate tão desigual. É preciso convencer os governantes, porque são por nós eleitos, a acabar com este estado de abandono do mundo rural e de impunidade das pessoas e organizações criminosas que estão por trás deste desastre. Em muitos países, os incendiários são considerados como os homicidas. Há voluntários, há involuntários, mas a penalização, o julgamento de um incendiário é igual como o julgamento de um homicida. Isso faria todo o sentido em Portugal, visto que os incendiários matam e matam muito. Por outro lado, a República Portuguesa, essa entidade abstrata que pretende fazer de Portugal um mero adjetivo, não soube cumprir as suas funções na gestão do território. Há muitos anos que me preocupo com a sustentabilidade do ambiente e, conforme o Papa Francisco, tenho incluído nessa preocupação também a ecologia humana. Qualquer destes fatores não é viável sem o outro. Quero lembrar, aliás, que o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, o criador da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional, tem advertido desde há muitas décadas sobre este problema muito grave. Ele foi o precursor do que se pode chamar a ecologia política em Portugal e, embora as suas ideias inovadoras sejam hoje consensuais, ainda falta muito para serem postas em prática. Concordam todos os especialistas em que uma das principais causas dos incêndios descontrolados é a má organização do território, ou pior ainda, a sua geral desorganização. Quando um desenvolvimento sem progresso desequilibra demograficamente um país, desaproveitando desaproveitando o seu interior, a tragédia é certa. Mas só é possível contrariar a desertificação do interior promovendo um espaço rural economicamente atrativo. Não se pode convencer as pessoas a ficarem em regiões onde não há grande viabilidade económica. Temos de restaurar o interior do país com mais pessoas a cuidar do território e, em particular, a cuidar das florestas. Não basta o combate heroico das corporações de bombeiros. Temos a obrigação de agir já, com conhecimento científico e coragem política, como agiram os nossos antepassados. Apelo, aliás, também às reais associações que, pela sua implantação regional e dedicada militância, podem acompanhar a implementação efetiva das anunciadas pelo Governo. Este dia, 1º de dezembro, que felizmente voltou a merecer um feriado, também marcou a vida do povo português com sofrimento. A independência, que começou com os conjurados em Lisboa, foi paga pelo sacrifício de vidas, sangue e morte de muitos portugueses, de todo o povo, ao longo de 3 décadas. E por isso, ainda hoje, nesta data,
as bandas de música saem à rua em muitas das nossas cidades e vilas para cantar o hino da restauração. Portugueses, é chegado o dia da redenção. Caem do pulso as algemas, ressurge livre a nação. Todos os anos procuro percorrer esta nossa querida nação, acedendo ao convite de municípios e outras entidades, às quais aqui deixo o meu público reconhecimento. Visito cidades e territórios em todo o país, e nomeadamente neste ano estive nas magníficas ilhas da Madeira e Porto Santo e nos Açores. Queria destacar apenas 2 visitas pelo seu significado especial. Eu, minha mulher Isabel e meus filhos, em maio, peregrinámos a Fátima, no centenário das aparições, a quando da visita do Papa Francisco, encontrando multidões de pessoas unidas no mesmo espírito. Já antes tivera a oportunidade de afirmar que, se no presente está consolidada a cultura e a difusão da mensagem de Fátima, no futuro gostaríamos todos de ver Fátima cada vez mais como um local de espiritualidade mundial. Entre as visitas nacionais, quero ainda destacar a que realizei a Tomar, a 1 de junho, Dia da Criança, para assistir ao desfile intitulado Tomar, Berço dos Descobrimentos. Uma iniciativa que juntou cerca de 2.000 crianças provenientes de todos os estabelecimentos escolares do concelho. Estas crianças são o nosso futuro. Visitei também São Tomé e Príncipe, no âmbito da cooperação da Fundação Dom Manuel II com a Diocese local. Fiz o donativo de uma residência para estudantes que se deslocam do interior a pé, de áreas remotas, para poder assistir às aulas e depois não têm onde dormir. Durante a visita ao Sr. Presidente da República de São Tomé e Príncipe, conversámos bastante sobre os problemas da cooperação entre entidades várias portuguesas, privadas e públicas, e este belo país. Em junho, visitei Bangkok, onde fui recebido por muitos cristãos tailandeses, descendentes dos portugueses, que há séculos foram para lá para colaborar na organização do Exército do Reino do Sião. Há hoje várias paróquias portuguesas na Tailândia e dezenas de milhares de descendentes de portugueses que marcam muito a sociedade tailandesa. Ainda em junho visitei Timor a fim de dar um impulso à criação de uma revista redigida em língua portuguesa e também ao lançamento de um novo programa de televisão em português oferecido pela Fundação Padre Anchieta do Governo do Estado de São Paulo. Reuni-me com diversas entidades e com muitos dos amigos que por lá tenho há muitos anos. Nomeadamente visitei o recém-eleito Presidente da República, Dr. Francisco Guterres Luolo. Quanto à defesa da língua portuguesa, há muitos anos que é um assunto que me interessa e que tenho tentado colaborar nele. Vejo que os Estados-membros da CPLP, que tenho vindo a visitar, cultivam a nossa língua comum como elemento indispensável da sua unidade nacional. Esse esforço deveria ser prioritário na nossa cooperação. Em Angola, nação irmã que me diz muito, saúdo as medidas corajosas do novo Presidente da República, João Lourenço, para alterar uma situação em que o governo viveu demasiado tempo virado para si próprio e um bocado de costas voltadas para o povo.
Quando do falecimento do meu irmão Henrique, no passado mês de fevereiro, todos quantos o conheciam se sensibilizaram muito com a perda, nomeadamente os meus 3 filhos, pois ele sempre os acompanhou e apoiou. Não queria também deixar de sublinhar o exemplo de serviço e disponibilidade do meu irmão, sempre pronto para colaborar quando solicitado para uma boa causa. Agradeço a simpatia de todos os que acompanharam a vida da família real nas numerosas atividades que partilhamos. É também uma forma das pessoas nos transmitirem que partilham as nossas expectativas de uma vida honesta e de um país melhor. Estas são ideias simples, mas poderosas, e, a meu ver, muito mais importantes que as ideologias populistas, que serão sempre um salto desconhecido. Quero aqui ressaltar, a propósito, uma petição à Assembleia da República, lançada este ano, sobre alterações à Lei das Precedências do Protocolo do Estado Português. Esta petição já recolheu mais de 10.000 assinaturas, sinal da sua grande atualidade. Sendo eu mesmo a participar em eventos oficiais, enquanto representantes dos reis de Portugal, entenderam numerosas personalidades, entre elas deputados, presidentes de câmaras, ex-governantes e professores universitários, iniciar esta petição para que o Duque de Bragança e a sua mulher sejam incluídos na lei do Protocolo do Estado. Peço-vos agora que escutem estas minhas preocupações. Antes de tudo, preocupa-me a existência dos pobres e necessitados e dos trabalhadores em dificuldades, e perante um aumento geral de riqueza, o conjunto de providências que a todos devem levar pão e alegria. Penso do mesmo modo no nosso lugar no mundo e no completo resgate da civilização que Portugal tão largamente difundiu e tantos males e experiências tem ameaçado. Estas preocupações e os sentimentos de justiça que as determinam derivam dos fundamentos morais, dos princípios que sustentam, da própria ética cristã que as formou, sem necessidade de outras razões. Essas palavras não são minhas, são do meu pai, em mensagem ao país por ocasião do meu nascimento. Essas palavras também poderiam ser dos nossos filhos. Na sua simplicidade, representam o compromisso da família real para com os portugueses e para com a nação. Estar sempre ao lado dos que mais necessitam, daqueles que o Papa Francisco vem lembrar que vivem na periferia da dor, da injustiça, da ignorância, da falta de fé, do pensamento, de todas as formas de miséria. Os representantes dos reis de Portugal poderiam ter escolhido a vida seguida por muitas famílias reais exiladas, limitar-se a viver no lugar que a história lhes reservou, mas não o fizeram. Entendo que devo seguir a minha consciência e continuar a percorrer o país e o mundo, a apregoar os aspectos positivos de Portugal, confiando com a simpatia das populações e mesmo a contragosto de alguns. A família real regressou a Portugal nas pessoas de meus pais. E apesar de o governo da época os ter deixado voltar ao seu país, acabou na prática por os exilar cá dentro, por ver neles espíritos independentes e até uma certa ameaça para o próprio regime. A Segunda República quis apropriar-se da herança histórica dos reis, mas esquecia
que o legítimo descendente, reconhecido pela população, tinha ideias próprias e queria andar livremente pelo país. Após 1975, os portugueses conseguiram recuperar a sua liberdade política, que fora tão maltratada desde o golpe de 5 de outubro de 1910 até essa época. Mas, infelizmente, a falta de visão e de coragem política dos responsáveis do anterior regime e o envolvimento das duas maiores potências dessa época, em plena Guerra Fria, levaram a que essa transição fosse também causa de terríveis sofrimentos, milhares de mortos e miséria em África e Timor. Felizmente, os laços afetivos que nos uniam ultrapassaram todas as crises e continuam vivos. Mas essa ligação tem que ser cultivada com muito cuidado pelas novas gerações, para não terminar com o desaparecimento daquelas gerações que se conheceram e que conviveram uns com os outros. Nos tempos difíceis que agora atravessamos, de democracia ameaçada pela corrupção de alguns, em que crescem a crise económica e a crise de solidariedade, precisamos de certezas morais e da promessa de uma sociedade decente. Já todos perceberam que um país com uma dívida colossal não pode viver e gozar de uma verdadeira independência política. Por isso, há que usar com prudência os recursos gerados pela nossa débil economia e não os gastar de modo não sustentável. A falta de solidariedade e a incerteza no futuro é maior num sistema que pode eleger populistas do que na certeza de uma Casa Real, cujo único poder resulta da identificação com a nacionalidade. Como sucedeu no 1º de dezembro de 1640 e como poderá suceder no futuro, se todos assim quiserem. Por isso, tenho procurado ser, às minhas custas, um embaixador itinerante de Portugal no mundo e um símbolo de um país que não vai desistir. Por isso, vos convido a não desistirem de ser portugueses. Viva Portugal!